Oi gente, e aí, como vai? Tudo bem? Estamos aqui hoje novamente, para trazer mais um produto da AC Soluções para vocês. Estou falando agora de uma das planilhas assim mais complexas que foi de trabalhar, excetuando aí a de balanceamento de dieta para animais diversos e de manjecultura, Essa foi uma das mais difíceis, mas está aqui. Até que enfim está pronta a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da uva. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a nossa videoaula tutorial e apresentar para vocês esse nosso mais novo produto. Bom gente, e aqui está a nossa planilha, Essa planilha ela está dividida, essa plataforma está dividida em 3 planilhas para cálculo de recomendação de corretivos e adubação e fertilizante para a cultura da uva. E ela está dividida da seguinte forma: aqui embaixo no rodapé nós temos a planilha de plantio, a planilha de cálculo de fertilizantes e corretivos para crescimento e a planilha está aqui de cálculo de fertilizantes e corretivos para produção da cultura da uva, tá bom? Então, vamos lá. Tocando aqui em frente, vamos conhecer o nosso boletim de análise de solo. Nós vamos hoje trabalhar com esse boletim de análise de solo, que é o mesmo boletim que eu utilizei para orientar, para gravar vídeo aula tutorial da planilha de cálculo de adubação para pastagens diversas, tá? Então, esse boletim, eu escolhi ele porque todos os parâmetros estão sendo informados em milimol/C por decímetro cúbico. E a nossa planilha, ela está determinada os parâmetros em centimol/C por decímetro cúbico. Então, se a planilha está em centimol/C por decímetro cúbico e o boletim de análise de solo está em milimol/C por decímetro cúbico, é simples, basta dividir os valores que estão em milimol/C por decímetro cúbico por 10, você divide por 10, que você encontrará esses valores em centimol/C por decímetro cúbico, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos trabalhar o cálculo de calagem, determinar a quantidade de calcário, necessidade de calagem. E nós vamos fazer aqui utilizando os dados da área A1, a camada de 0 a 20 centímetros, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou precisar da capacidade de troca catiônica, que nesse caso aqui está representado pela letra C, pela letra T maiúscula. Em alguns boletins vem pela sigla CTC, que quer dizer capacidade de troca catiônica, tá? Então aqui está em milimol/C por decímetro cúbico, 55,4. E a planilha está em centimol, então eu vou dividir 55,4 dividido por 10 é igual a 5,54. Então eu vou aqui e coloco 5,54, tá? Bom, saturação de base do solo. A saturação de base dos solos não muda de um laboratório para o outro, ela é fixa, é dada em percentual. Nesse caso, a saturação de bases para esse solo está em 16,2%, beleza? Então vamos lá. Pronto. PRNT do calcário. Essa informação eu obtenho. O interessante é que antes de realizar esse cálculo, eu já identifico um possível fornecedor e entro em contato com ele para verificar qual PRNT do calcário que ele tem disponível lá para a minha região, tá? Então vamos supor que eu fiz esse contato antes de comprar, ele me garantiu e me mandou o laudo de análise do calcário dele, indicando que o PRNT daquele material é de 80%. Coloca aqui 80%, beleza? Profundidade de incorporação. Olha só, a profundidade de incorporação é necessário que eu defina isso antes mesmo de coletar a amostra de solo. Por quê?
Primeiro eu tenho que definir o tipo de implemento que eu vou utilizar para incorporar o calcário. Vamos supor que eu vou utilizar o arado e grade, tá? E então eu faço um teste de campo. Esse teste de campo, vamos supor que me diz que o arado consegue incorporar o calcário até 30 centímetros de profundidade. Nesse caso, então, eu determino como faixa de coleta de amostra de solo as camadas de 0 a 30 e 30 a 60 centímetros. Mas, se eu definir que vou fazer só gradagem, né, e eu vou usar como implemento a grade, eu faço o teste de campo e verifico até que profundidade a grade incorpora esse calcário. Então vamos supor que no meu caso eu fiz o teste, o calcário pôde ser incorporado com a grade até 20 centímetros de profundidade. Então minha coleta de amostra de solo será feita nas camadas de 0 a 20 e 20 a 40 centímetros, tudo bem? Então eu coloco aqui, ó, vamos supor que eu vá utilizar a grade, eu vou colocar aqui, ó, 20, beleza? Pronto. Aqui está a quantidade de calcário em tonelada por hectare, beleza? Vamos ver se tem alguma restrição no caso de uva. Indicação agronômica. Opa, saturação desejada, uva. Como a quantidade de calcário é muito alta, eu venho nessa tabela aqui, ó, para verificar se há alguma restrição quanto ao limite máximo de calcário que eu tenho que usar. Bom, como visto, aqui não existe essa limitação, tudo bem? Então vamos lá. Então, pessoal, por que eu faço essa observação? Vamos supor, no caso da cultura do café, como vocês podem ver, né, eu tenho que observar isso, como a quantidade de calcário foi muito grande, eu tenho que verificar nessa tabela aqui, ó, saturação desejada, se não há alguma restrição relativa à quantidade de calcário que eu posso jogar por hectare. Tá? Porque no caso de café, por exemplo, aqui diz que em solos arenosos não posso aplicar mais que 1,2 tonelada por hectare de calcário. E em solos argilosos não aplicar mais que 2 toneladas por hectare. Então por isso que é interessante prestar atenção nisso. Cana de açúcar, por exemplo, tá aqui, tá? Opa, cana de açúcar. Cadê? Cana de açúcar. Se fosse cana de açúcar, por exemplo, eu não poderia utilizar mais que 10 toneladas de calcário por hectare. Interessante isso, tá? Então é interessante vocês prestem atenção nesses parâmetros, beleza? Bom, vamos lá, continuando. Plantio, tá aqui. Vamos verificar agora a nossa necessidade de gessagem, tá? Olha só. Fazer a aplicação de gesso, quando o resultado da análise de solo é na camada subsuperficial de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, no caso, né, como eu expliquei anteriormente, apresentar os seguintes dados: cálcio abaixo de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e alumínio acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico, tá? Ou saturação por alumínio acima de 20% e ou saturação de bases V2, né, abaixo de 35%. Alguma dessas situações, se o solo apresentar, eu vou aplicar gesso. Bom, vamos cá. Meu cálcio aqui está em 4 milimol/C por decímetro cúbico. Se eu dividir por 10, vai dar 0,4 centimol/C. Ou seja, é abaixo de 5, já é um critério que indica a necessidade de gesso. Opa, perdão, desculpa, aqui eu olhei na camada 0 a 20, vamos para a camada de 20 a 40, A1, 20 a 40, tá aqui. Aqui diz que o meu teor de cálcio está em 1,4 milimol/C por decímetro cúbico. 1,4 milimol/C por decímetro cúbico, eu vou transformar em centimol/C por decímetro cúbico, dividido por 10. Dividido por 10, então eu vou ter 0,14. Nesse caso, é abaixo de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico, o que já é um indicativo, né, de necessidade de gessagem. Teor de alumínio. O teor de alumínio está aqui, cadê? Nosso alumínio está aqui. Está em 6,4 milimol/C por decímetro cúbico. 6,4 dividido por 10 é igual a 0,64 centimol/C por decímetro cúbico, que é acima de 0,5 centimol/C, um outro indicativo de necessidade de calagem. Bom,
A saturação de base na camada de 20 a 40, está aqui seguindo essa linha. Saturação de base, V percentual na camada de 20 a 40, está em 6,9%, ou seja, abaixo de 35%. Um terceiro indicativo para que eu faça a gessagem, beleza? Então eu tenho 3 indicativos, mas para eu verificar a necessidade de gessagem, eu precisaria de apenas um indicativo desse, tá bom? Então vamos lá, olhando aqui então eu vou ter que fazer essa planilha, eu vou ter que informar a CTC na camada subsuperficial, tá? Que é na camada 0 a 20, de 20 a 40. Qual a CTC? Na camada subsuperficial está 51 milimol/s por decímetro cúbico. Dividido por 10 vai ser equivalente a 5,1 centimol/s por decímetro cúbico. Então tem aqui, ó, 5,1. Coloca aqui. Saturação de base. A saturação de base, opa, olhei anteriormente, está aqui, ó, percentual 6,9. Nossa, péssimo. 6,9, tá? Pronto. Opa, 6,9 arredondou para 7. A planilha já faz isso. Eu vou corrigir isso aqui. Então, pessoal, tá aqui. Aqui eu já tenho a quantidade de gesso em quilo por hectare, 4.396, e a quantidade de gesso em grama por metro quadrado, tá? Gente, como cultivo de uva é uma atividade que envolve muito recurso, você vai precisar de muito dinheiro, e diante da situação desse solo que apresentamos aqui para vocês, a necessidade, né, como diz, de insumos vai ser muito alta, eu sugiro o seguinte: quando você começar um empreendimento desse, não pense assim, por exemplo, estamos em 2022, eu vou plantar uva. Não resolva fazer isso já em 2022, você então se planeje para plantar uva, vamos dizer assim, para o final de 2023. Por quê? Sugiro que se faça o seguinte, porque essas quantidades, vamos supor, você em 2022 vai começar o seu empreendimento. E o primeiro passo é fazer a aplicação de calcário e gesso e fazer as devidas correções, tá? Só que eu sugiro o seguinte: quando as quantidades forem muito altas, eu sugiro, por exemplo, você planeja para plantar o ano que vem, em 2023, lá para o final. Então você aplica metade dessa dose de calcário, então vai ser 2,21 tonelada de calcário por hectare. Faça a incorporação, ou seja, metade dessa dose aqui, 2,21, metade da metade, né? Ser 2,21. Então você aplica 1,10, 1,1 tonelada antes da primeira gradagem, faz a primeira gradagem 1,1 tonelada depois da primeira gradagem e antes da segunda, tá? Então você vai esperar aí 60 dias e a ocorrência de pelo menos umas 3 chuvas boas, para então somente depois você aplicar metade dessa dose de gesso, tá bom? Aplicando metade dessa dose de gesso, você vai deixar então descansar até meados de outubro, até outubro do ano que vem, já que você vai plantar essa lavoura ano que vem, lá para o final do ano. Até outubro do ano que vem você deixar essa área descansar. Bom, mas antes disso, lá para o início de junho ou agosto, você faz uma nova coleta de amostra de solo e verifica os níveis, tá? Que essa quantidade de insumos é proporcional ao solo. Verifica como estão os níveis e, com base nesses níveis informado pelo novo boletim de análise, você vai definir as novas quantidades de calcário e gesso, procedendo exatamente da mesma forma como indiquei. Essas novas quantidades do calcário você vai aplicar metade antes da primeira gradagem e outra metade após a primeira gradagem antes da segunda. O gesso, passados 30 dias por aí, e a ocorrência de pelo menos 2 ou 3 chuvas boas, 30 a 60 dias por aí, e a ocorrência de pelo menos 2 ou 3 chuvas boas, ou de 2 ou 3 irrigações razoáveis, você aplica a quantidade de gesso informado nesse novo cálculo informado, tá bom? Então,
tudo que nós vamos fazer em termos de agricultura e pecuária, nós temos que pensar começar a agir com 1 ou 2 anos de antecedência. Assim vocês estarão praticando uma agricultura com o máximo de precisão possível, tá ok? E com isso eu garanto para vocês, os resultados serão muito mais satisfatórios, tá bom? Então vamos lá, continuando. Bom pessoal, vamos lá, continuando. Aqui eu coloco o espaçamento entre ruas, vamos supor que eu vou trabalhar com 3 metros entre ruas, tá? Opa, perdão, voltou aqui. Coloca aqui 3, tá? E o espaçamento entre plantas, vamos supor que eu vou trabalhar com 2 metros, beleza? Aqui eu já tenho a quantidade de plantas por hectare. Vamos supor então que eu vou plantar 2 hectares, tá? Coloca aqui 2. E aqui eu tenho a quantidade total de plantas, tá? Aqui diz o seguinte, no plantio, aplicar de 10 a 20 litros de esterco de gado por cova ou 3 a 5 litros de esterco de frango por cova. Vamos supor então que eu vou trabalhar com esterco de gado e eu vou trabalhar com 10 litros por cova, tá? Coloco 10, beleza? Aqui eu tenho a quantidade de esterco de gado em litros por hectare, a quantidade em metro cúbico por hectare e a quantidade total em metro cúbico de esterco de gado que eu vou precisar. Lembrando sempre, evite a utilização de esterco de animais que tenham pastado, tá? Que tenham se alimentado em pastagem que foi utilizado herbicida do tipo que contenha 2,4-D, tá? Igual tordo, DMA, etc. Por quê? Porque os estercos eles tendem a eliminar os resíduos desses herbicidas. O animal tende a eliminar resíduo desses herbicidas nas fezes e na urina. Então, estando o seu esterco, tá, contaminado com 2,4-D, o que acontece? O 2,4-D é um herbicida, um princípio que age em dicotiledôneas, ou seja, em plantas, né, que elimina plantas de folha larga. No caso, como por exemplo a uva, a muda da videira. E você utilizando isso, você pode prejudicar o desenvolvimento da sua muda quando essa for colocada em contato com esse esterco, tá bom? Adubação fosfatada. Recomendação de fósforo, conforme teores na análise de solo em miligrama por decímetro cúbico. Bom, gente, os boletins em geral, estando esses dados em centimol C ou milimol C por decímetro cúbico, geralmente o fósforo não muda, tá? O fósforo sempre em miligrama por decímetro cúbico ou miligrama por litro. Nesse caso aqui, você vai utilizar o dado do fósforo extraído pelo método Melish, tudo bem? Então, aqui eu tenho 3,5 miligramas por decímetro cúbico. Então, eu coloco aqui, olha, 3,5. Beleza? Pronto. Aqui eu tenho a quantidade das fontes que eu vou utilizar. Então eu vou escolher aqui, ó, superfosfato simples. Se eu for utilizar o superfosfato simples como fonte de fósforo, eu vou ter que aplicar 21,9 gramas por cova, tá? Por planta. Se eu for utilizar em quilo por hectare, eu vou gastar 36,5. Beleza? Pessoal, perdão, cometi uma gafe aqui. Esqueci de fazer a interpretação. Peço desculpa a vocês. Vamos lá. Continuando. Então é o seguinte. Aqui a minha leitura de fósforo está em 3,5 mg por decímetro cúbico, tá? E o que diz então minha planilha? A minha planilha diz o seguinte. Que caso, tá? O meu fósforo no solo esteja abaixo de 11 mg por decímetro cúbico, eu vou ter que aplicar 64 gramas, tá, de P2O5 por planta. Então coloca aqui, ó, 64. Perfeito? Muito bem. Foi lá. Então vamos supor que eu vou escolher o superfosfato simples como fonte de fósforo. Então eu tenho aqui, ó, então eu vou ter que utilizar 400 gramas de super simples por planta, o que equivale a 666,7 kg por hectare de super fosfato simples. E para os 2 hectares, 1.333,3 kg para os 2 hectares. Bom, como o superfosfato simples contém cálcio,
automaticamente já estou jogando 72 gramas de cálcio por planta. Como super simples também contém enxofre, automaticamente eu já estou jogando 40 gramas de enxofre por planta. Beleza? Vamos lá, recomendação de adubação com boro, beleza? Bom, aqui diz o seguinte, se a minha análise de solo, o boro estiver entre 0 e 0,6 miligrama por decímetro cúbico, eu vou ter que aplicar 7,7 gramas de boro por hectare. Se tiver entre 0,6 e 1, vou ter que aplicar 5,5 quilos de boro por hectare. Se tiver acima de 1, eu não vou precisar aplicar nada. Vamos ver como é que está meu boro no boletim de análise de solo? Bom, aqui os dados estão em miligrama por decímetro cúbico, exatamente como pede a planilha. O meu boro aqui está em 0,4 miligrama por decímetro cúbico. Então vamos lá. 0,4 miligramas por decímetro cúbico está na faixa entre 0 e 0,6. Então eu tenho que aplicar 7,7 quilos de boro por hectare. Então eu coloco aqui, 7,7. Dose de boro em quilo por hectare. Coloca aqui, 7,7. Basta agora eu escolher uma fonte. Se eu for escolher o borax como fonte de boro, vou ter que aplicar 700 kg por hectare, ou 42 gramas por cova. Para os 2 hectares, vou gastar 140 kg. Tudo bem, gente? Então, essa é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da uva no plantio, tá? Bom, e aqui é o seguinte, a fonte, para essa parte aqui, foi cultivo da videira Embrapa Semiárido 2004, foi a nossa fonte principal para a coleta de dados, e a quinta aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosas, 1999, foi a nossa fonte auxiliar, beleza? A nossa bibliografia auxiliar. Vamos lá, continuando. Vamos agora para a nossa adubação de crescimento, conhecer nossa planilha de adubação de crescimento. Bom, pessoal, ali no primeiro ano, quando a cultura ainda está em crescimento, ali por volta dos 6 meses após o plantio, tá? Eu sugiro, inclusive, que vocês façam nova coleta de amostra de solo para verificar os parâmetros desse solo. E assim, você verificar se ainda há ou não a necessidade de aplicar alguma outra quantidade de calcário. Como as plantas já estão ali com 6 meses de idade e a tendência do sistema radicular já está aí prosseguindo, chegando aí na faixa da entrerroa, nós já definimos aqui, já fica fixo a profundidade de incorporação de até 5 centímetros. Por quê? Porque você não vai conseguir passar com a grade, dependendo do espaçamento, você não vai conseguir incorporar bem esse calcário. A gente sugere que, inclusive, não se faça isso para não cortar as raízes, e não prejudicar o desenvolvimento da sua videira, beleza? Então vamos lá. Novamente eu coloco aqui o espaçamento entre ruas, 3 metros entre ruas, 2 metros entre plantas, novamente, e eu coloco aqui o tamanho da área, 2 hectares, beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Aqui eu já tenho a quantidade de plantas por hectare e a quantidade, e a quantidade total para os 2 hectares está aqui, tudo bem? Então vamos lá, continuando. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, deixa eu sair da frente, pronto. Adubação de crescimento, tá? Crescimento, vamos lá. Para mudas enxertadas, aplicar 260 kg de nitrogênio por planta. 260 kg não, 260 gramas, tá? E para mudas porta-enxerto, aplicar 130 gramas de nitrogênio por planta, tá? Em ambos os casos, aplicar 10 litros de esterco de gado por cova, por planta, ou 3 litros de esterco de frango 1 ano após o plantio. Bom, vamos definir então aqui, deixa eu apagar isso aqui. Viu? Então, pessoal, vocês viram aí, para mudas enxertadas, aplicar 260 gramas de N por planta, e para mudas porta-enxerto, aplicar 130 gramas de N por planta. Então, suponhamos o seguinte, qual a diferença disso? Muda enxertada. Muda enxertada é quando eu planto no campo a muda já enxertada, com aquela variedade de uva pronta. E muda porta-enxerto é quando eu defino um porta-enxerto, planto essa muda no campo, ou em um viveiro, ou no campo que seja, tá? E diretamente no campo eu já faço a enxertia.
Aí vai depender de como você quer conduzir, beleza? Então vamos lá, mas vamos supor que eu vá plantar muda enxertada, tá? Então eu tenho que aplicar 260 gramas de nitrogênio por planta, beleza? Diferente dessa aqui da planilha anterior, aqui eu já vou escolher uma fonte. Vamos supor que eu escolhi como fonte para nitrogênio, tá? Aqui, vamos supor que eu plantei, tá? Então, vamos supor que eu plantei, no caso aqui, muda enxertada. Não plantei muda porta-enxerto, plantei muda enxertada. Então, vou conduzir da seguinte forma. Vou escolher aqui uma fonte de nitrogênio. No caso, vamos supor que eu escolhi a ureia, tá? Plantei muda enxertada, então vou colocar 260 gramas de nitrogênio por planta. Coloca aqui, ó, 260, beleza? Aqui, eu já tenho a quantidade de ureia por cova. Beleza? Eu tenho a quantidade de ureia por planta, 591 gramas. Aqui eu tenho a quantidade de ureia em quilo por hectare. E aqui eu tenho a quantidade de ureia para os 2 hectares. Tudo bem? Já vou aproveitar e colocar aqui, ó, a quantidade, tá, de esterco de gado em litros por cova. Vou colocar 10. Beleza? Aqui eu tenho a quantidade em metro cúbico por hectare e a quantidade total. Tudo bem? Beleza, preenchi. Deixo aqui bonitinho. Já sei quanto eu vou jogar de N em grama por planta e quanto eu vou jogar em quilo por hectare para os 2 hectares. Vamos agora para a adubação fosfatada. Como vocês viram anteriormente, o meu fósforo está lá em miligrama por decímetro cúbico. Está aqui, fósforo Melich, 3,5 miligrama. E aqui diz o quê? Que abaixo de 11 miligramas por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 96 gramas de P2O5 por planta. Eu vou escolher como fonte de P2O5 o superfosfato simples, vamos supor. Então eu coloco aqui, ó, 96, beleza? Gramas. Opa, 96, beleza? Pronto. Aqui eu tenho a quantidade de super simples em grama por planta, a quantidade de super simples em quilo por hectare e a quantidade total de superfosfato simples para os 2 hectares. Tudo bem? Como o superfosfato simples contém cálcio na composição, aqui já me informa a quantidade de cálcio que eu estou jogando em grama por planta. Como super simples e a quantidade em quilo por hectare. Como super simples também contém enxofre na composição, aqui eu tenho a quantidade de enxofre que eu estou jogando em grama por planta e a quantidade de enxofre em quilo por hectare. Tudo bem? Então, seguindo, vamos lá. Já defini, está tudo aqui. Deixo tudo aqui. Vamos agora para a adubação potássica, tá? Vocês viram que eu não utilizei potássio, né? Fonte de potássio no plantio. Não precisa, tá? Somente ali, quer ver o que eu usei? Somente aqui, ó, superfosfato simples, esterco e boro, micronutriente e boro. Vamos lá agora. Potássio, tá? Então vamos aqui definir o potássio, tá? Vamos verificar como é que está o meu nível de potássio lá no meu boletim. Lembrando que o meu potássio aqui está em milimol/C por decímetro cúbico. Eu vou ter que converter para centimol/C por decímetro cúbico. Então aqui diz o que, tá? Que eu estou com 1,7 milimol/C por decímetro cúbico. 1,7 milimol/C por decímetro cúbico dividido por 10 é igual a 0,17 centimol/C por decímetro cúbico. E aqui diz o seguinte: se o meu potássio estiver entre 0,16 e 0,30 centimol/C por decímetro cúbico, eu vou ter que aplicar 120 kg de K2O ou 120 gramas de K2O por planta. Então, vou escolher como fonte de K2O, tá? Aqui o cloreto de potássio. Então, vou colocar aqui, ó, 120 gramas de K2O por planta. Tá aqui, ó, quantidade de K2O em grama por planta, 120. Isso porque o meu potássio está em 0,17 centimol/C por decímetro cúbico. Então, está nessa faixa entre 0,16 e 0,30. Coloco aqui, então, 120. Já que eu escolhi o cloreto de potássio como fonte de K2O. Então, eu sei que vou ter que aplicar 206,9 gramas de cloreto de potássio por planta, o que equivale a 344,8 kg de cloreto de potássio por hectare e 689,7 kg de cloreto de potássio para os 2 hectares. Beleza? Vamos lá então.
Olha só, com relação a micronutrientes, nesse primeiro ano, eu sugiro o seguinte: se você já aplicou micronutriente na adubação de plantio, tá? Não há necessidade de você aplicar fonte de micronutrientes na adubação de crescimento. Então, como eu já apliquei lá, eu vou deixar quieto, mas a forma de calcular segue do mesmo modo como vocês viram anteriormente, beleza? Vamos lá, então eu já defini minha quantidade de potássio, de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Aqui embaixo eu tenho a minha recomendação de parcelamento. Vamos lá então. Para a fonte de nitrogênio, no caso a fonte de nitrogênio eu escolhi a ureia, beleza? Aqui diz o que então? Que a cada 15 dias, né, da primeira até a sexta quinzena, ou seja, até aí os 3 meses de idade, a cada 15 dias eu vou aplicar 6 gramas de cloreto de ureia por planta, beleza? 6 gramas de ureia por planta a cada quinzena. A partir da 7ª até a 12ª quinzena, tá? Eu vou aplicar 12 gramas de ureia por planta, beleza? Já que a minha fonte de N que eu escolhi foi a ureia. Se eu escolhesse outras, nitrato de cálcio, sulfato de amônia, aí você iria aplicar as quantidades respectivas para o nitrato de cálcio ou sulfato de amônia. Aqui eu sei que minha fonte de N é a ureia porque eu já defini lá, tá? Então, fonte de N aqui, da 13ª até a 18ª quinzena, tá? Vou ter que aplicar a cada 15 dias, tá? 21 gramas de ureia por planta, tá? Da 19ª até a 24ª, certo? Quinzena, eu vou aplicar a cada 15 dias 26 gramas de ureia por planta. E da 25ª até a 30ª quinzena, eu vou aplicar a cada 15 dias 32,5 gramas de ureia por planta. Beleza? Então as quantidades, como vocês veem, à medida que a planta vai desenvolvendo, vai aumentando a quantidade de fonte de nitrogênio que eu vou ter que aplicar a cada quinzena. Tudo bem? Fósforo. Da primeira à sexta quinzena, não aplico nada de fósforo. Da 7ª à 12ª quinzena, não aplico nada de fonte de fósforo. Mas da 13ª até a 18ª quinzena, vou ter que aplicar 50 gramas de fonte de fósforo, no caso de superfosfato simples, por planta. E aqui novamente dou um tempo e só vou ter que aplicar novamente da 25ª até a 30ª quinzena. Vou aplicar novamente 50 gramas de superfosfato simples por planta por quinzena. Isso a cada 15 dias. Beleza? Se você pegar aqui, ó, 6 vezes 5, 6 vezes 50, 300 gramas. 6 vezes 50, 300 gramas. Que é justamente a quantidade de P2O5. 300, 600, que é justamente a quantidade total de P2O5 que eu vou ter que aplicar por planta nesses ciclos aí. Tá bom? Vamos lá, continuando. Então, gente, aí vocês viram o parcelamento, né, da nossa fonte de fosfato, né, que foi aí, no nosso caso, o superfosfato simples. Continuando então, como vocês viram, eu escolhi como fonte de potássio o cloreto de potássio, beleza? Bom, então aqui diz o quê? Que da primeira à sexta quinzena, eu vou aplicar a cada 15 dias 2,1 gramas de cloreto de potássio por planta, tá? Aqui diz o seguinte, que da 7ª até a 12ª quinzena, vou ter que aplicar 4,2 gramas de cloreto de potássio por planta, beleza? E aqui diz o seguinte, ó, que da 13ª até a 18ª quinzena, eu vou aplicar a cada 15 dias 7,4 gramas de cloreto de potássio por planta, beleza? E da 19ª até a 24ª quinzena, a cada 15 dias vou aplicar 9,3 gramas de cloreto de potássio por planta. E da 25ª até a 30ª quinzena, eu vou ter que aplicar
11,4 gramas de cloreto de potássio por planta. Adão, posso fazer isso a cada 3 meses? Pode. Basta pegar essas quantidades, tá? Multiplicar por 6, beleza? E aí você vai ter as quantidades que você vai aplicar a cada 90 dias, tá bom? Repetindo, basta pegar essas quantidades aqui, ó, igual essa, multiplica por 6. E assim você vai obter o valor que vai precisar aplicar aí, né, a cada 90 dias. Essa também, por exemplo, se você quiser aplicar, por exemplo, aqui a primeira aplicação, né, você faz essa aqui, depois de 90 dias você multiplica esse valor por 6, o valor que aparecer aqui por 6, que você vai ter a quantidade que será necessário, e assim sucessivamente, beleza? Então vamos lá, olha só pessoal, novamente, tá? A fonte de onde foram extraídos os dados para produzir essa planilha, nós utilizamos como fonte bibliográfica o Cultivo da Videira, da Embrapa Semiárido 2004, que foi a nossa bibliografia principal, e a quinta aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, de 1999. Essa publicação foi nossa fonte bibliográfica auxiliar. Beleza? Vamos lá, continuando então. Bom, gente, como vocês viram na planilha anterior, tá? A adubação de crescimento, você vai administrar ela aí até mais ou menos os 2 anos e meio, tá? Até os 2 anos e meio de idade, você vai administrar aí a adubação de crescimento. E assim, conforme você vai fazendo aí a condução da cultura, beleza? Vamos lá, vamos agora conhecer nossa planilha de cálculo de adubação para produção. Olha só, como você já está com a cultura aí, você já entra nessa fase com a cultura aí com 2 anos e meio, 3 anos de idade, eu sugiro que vocês façam nova coleta de amostra de solo, tá? Dessa vez na área de projeção, onde você aplicou os fertilizantes ali na projeção da planta, tá? Ali num raio ali de 1 metro do entorno da planta, você faz uma coleta de amostra de solo para verificar os níveis, tudo bem? E assim, verificar esses níveis para que você faça a devida correção, a correção necessária com a calagem. E assim você vai proceder conforme eu expliquei anteriormente, com exceção dessa informação aqui, ó, profundidade de incorporação em centímetros. Como você não vai poder fazer incorporação, eu já deixo o valor dos centímetros aqui em 5 centímetros, porque não incorporando o calcário, ele vai agir ali numa camada de até 5 centímetros, tudo bem? Bom, vamos lá, aqui novamente eu coloco 3 metros entre ruas, tá? 2 metros entre plantas, beleza? Aqui eu tenho a quantidade total de plantas por hectare, e aqui eu coloco 2 hectares, tá? Quantidade total de plantas nos 2 hectares. Bom, vamos lá, vamos verificar aqui nossa literatura. Perdão, verificar nossa literatura não, verificar aqui uma situação. Vamos lá. Vamos aqui então olhar, produtividade esperada. Olha só, como nós estamos iniciando a nossa produção, então não podemos esperar produtividades muito elevadas, beleza? Então eu sugiro, por exemplo, seu critério, você começar aí com faixas talvez de até 15 toneladas por hectare ou de 16 a 25 toneladas por hectare, para você determinar as suas adubações, as necessidades fertilizantes. Bom, no meu caso, eu vou definir aqui que eu espero colher até 15 toneladas por hectare, tudo bem? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte, que para eu ter uma produção estimada de até 15 toneladas por hectare, eu tenho que aplicar 120 kg de nitrogênio por hectare. Bom, eu vou escolher como fonte de nitrogênio a ureia. Então eu coloco aqui, ó, 120 kg. Beleza? Aqui eu tenho a quantidade de ureia em grama por planta. Aqui a quantidade de ureia em quilo por hectare. E aqui a quantidade de ureia para todas as plantas, beleza? Vamos lá. Aqui eu vou definir a minha quantidade de esterco. Vamos supor que eu vá utilizar, tá, o esterco de frango. Eu coloco aqui, ó, 10 litros por planta. Beleza? Tá aqui a recomendação. Escolhi o esterco de frango, 10. Então eu sei que eu vou ter que usar 16,7 metro cúbico de esterco de frango por hectare ou 33,3
metro cúbico para os 2 hectares. Bom, já defini a ureia e o esterco. Vamos para o fósforo. Bom, como vocês viram, o meu nível de fertilidade, o meu fósforo no solo, né? Por isso que eu sugiro que vocês façam a nova coleta de amostra de solo para vocês trabalhar com dados atualizados do solo, beleza? Com as informações dos níveis nutricionais do solo, para que você faça uma adubação equilibrada e de forma adequada. Bom, vamos supor que essa aqui seja atualizada. Então, fósforo Melich, 3,5 mg por decímetro cúbico. Bom, voltando aqui. Aqui diz o que? Se meu fósforo estiver com menos de 11 mg por decímetro cúbico e eu quero produzir até 15 toneladas de uva por hectare, então eu vou ter que aplicar 100 kg de P2O5 por hectare. Está aqui, dose P2O5, 100. Então eu venho aqui. Vamos supor que eu escolhi como fonte de fósforo superfosfato simples. Coloco aqui, 100. Beleza? Aqui tem a quantidade super simples, que eu vou colocar em grama por planta. A quantidade super simples em quilo por hectare. E a quantidade super simples para os 2 hectares. Beleza? Vamos lá. Como super simples contém cálcio na composição, aqui eu sei que estou jogando essa quantidade em grama por planta. E essa quantidade de cálcio em quilo por hectare. Beleza? Vamos lá, como super simples também contém enxofre na composição, aqui eu sei que estou jogando essa quantidade de enxofre por planta e essa quantidade de enxofre em quilo por hectare. Beleza? Vamos lá. Bom, gente, continuando, então já defini minha quantidade de nitrogênio e minha quantidade de fonte de nitrogênio, no caso a ureia, minha quantidade de fonte de fósforo, que foi o superfosfato simples. Agora eu vou definir a minha necessidade de potássio, né? Bom, vamos lá. Vamos ver como é que está meu nível de potássio, novamente, que eu acabei esquecendo da última fala para aqui. Potássio está em milimol C por decímetro cúbico, está em 1,7. 1,7 dividido por 10, 1,7 milimol C dividido por 10 vai ser 0,17 centimol C. Então, se eu tenho 0,17 centimol C, eu vou fazer minha leitura aqui. Aqui diz o seguinte, ó, potássio no solo, centimol C por decímetro cúbico. Como o meu está em 0,17 centimol C por decímetro cúbico, tá? Eu sei que está nessa faixa aqui, entre 0,16 e 0,30. Então, isso diz o quê? E como eu quero produzir, puxar aqui, como eu quero produzir até 15 toneladas por hectare, tá? Isso aqui diz o que? Estou nessa faixa, entre 0,16 e 0,30, já que eu estou com 0,17. E como eu quero produzir de 0 a 15 toneladas por hectare, ou seja, 0 não, até 15 toneladas por hectare, aqui diz que eu tenho que aplicar, nesse caso, 200 kg de K2O por hectare. Eu venho aqui, então, e escolho a minha fonte de cloreto, ou de potássio. Vamos supor que eu escolhi o cloreto de potássio. Então, coloco aqui, ó, 200 kg por hectare. Beleza? Aqui, eu tenho a quantidade de cloreto de potássio em grama por planta. E aqui eu tenho a quantidade de cloreto de potássio em quilo por hectare. E aqui a quantidade de cloreto de potássio para os 2 hectares. Beleza? E aqui embaixo, pessoal, eu tenho o parcelamento. É isso mesmo. Aqui eu tenho a indicação em que fases eu vou ter que aplicar e a quantidade que eu vou ter que aplicar dessas fontes nutricionais. Vamos lá. Distribuição dos fertilizantes, fonte de nitrogênio. Vocês viram que a fonte de nitrogênio que eu escolhi lá foi a ureia. Beleza? Então tá aqui, ó. Após a colheita, 15 dias. Após a colheita, 15 dias antes da poda de brotação, eu vou aplicar 49,1 gramas de ureia por planta, tá? No período da desbrota e pré-floração, eu vou aplicar outros 49,1 gramas de ureia por planta. Logo após a floração, na fase de chumbinho, eu vou ter que aplicar 65,5 gramas de ureia por planta. Beleza? Fonte de fósforo. Como eu escolhi como fonte de fósforo o superfosfato simples, beleza?
após a colheita, tá? 15 dias antes da poda de brotação, eu vou aplicar 375 gramas de superfosfato simples por planta. 375 gramas de super simples por planta. Aqui tem uma dica. Caso seja utilizado o MAP como fonte de P2O5, aplicar 50% da dose 15 dias antes da poda de brotação e parcelar o restante na pré-floração e após floração. Por quê? Porque o fósforo P2O5 contido no MAP já está numa condição como é que fala, mais solúvel do que o P2O5 contido no superfosfato simples, beleza? Vamos lá, fonte de potássio, tá? Após a colheita, 15 dias antes da poda de brotação, eu vou aplicar 62,1 grama de cloreto de potássio, tendo em vista que essa foi a fonte de potássio que eu escolhi, o cloreto de potássio. Vou aplicar 62,1 gramas de cloreto de potássio por planta. Logo após a floração, na fase de chumbinho, vou aplicar 31 gramas de cloreto de potássio por planta. E na fase de crescimento de baga, ali na fase de meia baga, tá? Vou aplicar 31 gramas de cloreto de potássio por planta. E na maturação, ali quando inicia a maturação e amolecimento da baga, eu vou aplicar 82,8 gramas de cloreto de potássio por planta, beleza? Fonte de boro, tá? Fonte de boro é o seguinte: se você fez a análise de solo e verificou necessidade de boro, você viu que o nível de boro está baixo, você pode usar, essa parte da planilha aqui, ó, essa parte aqui, ó, para, cadê? Tá. Você pode utilizar essa parte aqui para calcular a sua necessidade de boro e aplicar tudo de uma vez, tudo bem? Lá você pode usar essa parte aqui para calcular a necessidade de boro para adubação de produção, porque eu não coloquei lá, beleza? Vamos lá. Fonte de boro. Logo após a colheita, você também pode fazer 3 aplicações via foliar da seguinte solução: 100 litros de água mais 400 gramas de ácido bórico mais 400 gramas de ureia, tá? Presta atenção. Veja bem, se você não fez a aplicação de boro como eu falei para calcular anteriormente, se você não quer fazer, você pode fazer via adubação foliar. E como você vai fazer isso? Logo após a colheita, fazer 3 aplicações via foliar da seguinte solução: 100 litros de água mais 400 gramas de ácido bórico mais 400 gramas de ureia. Essa aplicação pode ser espaçada aí a cada 30 dias. Uma solução, beleza? Uvas Niágara, tá? Tem essa dica aqui, ó. Para uvas tipo Niágara, que são variedades americanas, né? É aconselhável a pulverização dirigida dos cachos com solução contendo 100 litros de água mais 1 kg de cloreto de cálcio em 2 a 3 aplicações a partir do início da maturação, espaçadas de 1 semana. Isso evita o problema de degrana após a colheita e mesmo também a rachadura em períodos chuvosos de maturação. Beleza? Bom, gente, para a produção dessa planilha, dessa outra parte da nossa planilha, foi utilizado como fonte bibliográfica principal o cultivo da videira da Embrapa Semiárido 2004, foi a nossa fonte principal, e como fonte auxiliar, a 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, de 1999, beleza? Bom, pessoal, vocês viram, já estamos aí com quase 50 minutos de vídeo aula, né, de vídeo aula tutorial. Vocês perceberam que foi uma planilha um pouco difícil de trabalhar, tendo em vista a complexidade dessa cultura, tudo bem? Mas então tá aí, tá prontinha a nossa planilha de cálculo de adubação para a videira, ou seja, para a cultura da uva. Se você tiver interesse em adquirir esse produto conosco, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 77991891849, que nós teremos o maior prazer em atender o seu pedido, beleza? E nós temos também, além dessa planilha, nós temos
temos planilhas para diversas outras culturas e temos também planilha de balanceamento de dieta para diversas espécies e categorias animais, para, por exemplo, bovinocultura de corte de leite, caprino-ovinocultura, tá? E avicultura de postura de corte, beleza? Bom, gente, esse é nosso produto, está aí à disposição de vocês. Você que é produtor rural ou você que é técnico, basta entrar em contato para adquirir nosso produto. E você, lojista, já imaginou você receber em sua loja um cliente com um boletim de análise de solo na mão e do balcão mesmo você preparar, você já fazer a recomendação de fertilizantes e corretivos? Já imaginou você ter isso e conseguir atender seu cliente aí, já deixando ele com a lista total de material de fertilizantes corretivos prontas em apenas 20 minutos? Então tá aí uma oportunidade. Basta você entrar em contato conosco que nós faremos aí, levaremos o nosso produto até você e faremos também a capacitação de sua equipe. Nós temos atualmente um total de mais ou menos 25 planilhas de diversas culturas, né, as principais, mas vamos chegar a 40, se Deus quiser. E temos também as planilhas de balanceamento de dieta. Então, basta entrar em contato conosco que nós podemos fechar ótimos negócios, tudo bem? Bom, gente, esse é nosso produto. Essas são as nossas planilhas de cálculo de adubação e balanceamento de cálculo de adubação para a cultura da uva. Espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido uma videoaula tutorial longa, mas está aí um produto de ótima qualidade para vocês, tá bom? Um abraço e até a nossa videoaula tutorial e até o nosso próximo produto. Tchau, tchau!